Abacuque, capítulo 3, um livro bem conhecido da palavra, capítulo 3, verso 17, verso 18 e verso 19 vai dizer assim, capítulo 3 de Abacuque, verso 17, 18 e 19 diz assim: porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor é minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas, em nome de Jesus. A palavra do Senhor hoje está nos falando algo muito profundo, algo muito extraordinário, que era um momento muito crítico na vida de um homem de Deus chamado Abacuque. E eu quero deixar uma palavra hoje para você e colocar um tema aqui nessa mensagem. E o tema dessa palavra vai ser o seguinte, esperança em tempos de adversidades. Nós estamos vivendo aqui, entramos numa história que fala do profeta, o profeta Abacuque. E no primeiro capítulo, porque Abacuque, o livro de Abacuque tem somente 3 capítulos. E nós vemos aqui que no primeiro capítulo Abacuque se queixa, ele leva até Deus uma queixa. Ele se queixa da violência perversa, cruel, incontrolada do seu povo. Havia iniquidade realmente e opressão. As regras divinas eram um assunto morto, muito morto diante do povo. Não havia justiça, não havia obediência a Deus. As pessoas não queriam saber do Senhor. Havia muita insegurança pública para as pessoas e para as suas propriedades, não havia segurança nenhuma. Os piedosos eram a minoria e estavam rodeados de maldade de gente ímpia. Então a grande angústia do coração de Abacuque era uma aparente indiferença de Deus. Abacuque leva no primeiro capítulo do seu livro uma queixa diante de Deus, como que se Deus não estivesse olhando para nada do que estava acontecendo. E na verdade Deus estava olhando tudo, porque nada está ausente dos olhos do Senhor. Então Abacuque expressa ali o que estava no seu coração. Ele começa a dizer para Deus que era para Deus olhar e trazer um avivamento sobre a terra. Abacuque via que os caldeus, um povo amargo, impetuoso, arrogante, estava sendo usado pelo próprio Senhor como castigo para a restauração do povo de Judá. Então Abacuque começa a questionar Deus. Ele começa no primeiro capítulo do livro dele a questionar o Senhor. Mas no segundo capítulo do livro de Abacuque, a gente já começa a ver um homem bem diferente, se chegando diante de Deus, né? Ele mostra que não foi com ceticismo, né, com incredulidade ou dúvida acerca do poder do Senhor, que o profeta apresenta-se diante do seu Deus com queixa. Ele coloca no segundo capítulo do seu livro que ele tem um coração com fé, que ele ama o seu Deus e que ele
acredita na resposta, na posição, no posicionamento do Senhor. E no 2º capítulo, ele começa a expressar a sua segurança para com o Deus que ele servia. Aí a história começa a mudar, né? Porque quando há fé, há esperança. Uma das coisas que Deus gosta de ver em nós é fé. Uma das coisas que Deus gosta muito de ver nos seus servos é quando os seus servos, não obstante o sofrimento, as dificuldades, os seus servos confiam unicamente na provisão, naquilo que o seu Deus pode fazer. E Abacuque chega agora e ele começa a dizer dos sofrimentos que o povo estava passando, mas ele começa também a dizer que Deus podia fazer algo pelo povo. E foi aí que o coração de Deus foi tocado. Hoje, nessa noite, você pode tocar o coração do Senhor. Nós estamos numa noite profética, a noite profética da ADSESG Ministério, onde você que está chegando agora, você pode chegar e parar um pouco, porque essa palavra está tocando o seu coração, essa palavra está indo como uma flecha aguda e está entrando na sua sala, em sua cozinha, em seu banheiro, está indo aí no seu quintal. Se no seu quintal houver várias casas, você está recebendo não somente na sua casa, mas as casas do seu quintal estão sendo visitadas pela presença poderosa do Senhor. Agora a gente chega ao 3º capítulo de Abacuque, porque o livro de Abacuque só vemos 3 capítulos. Nós vemos no 3º capítulo que Abacuque agora, ele se apresenta diante de Deus com uma oração de triunfo, né? É aquela oração do triunfo do profeta, aquela oração da conquista, aquela oração da fé, aquela oração da esperança, aquela oração do amor ao seu Deus. Ele chega diante do Senhor, reconhecendo que o plano de Deus para a restauração de Judá não era um plano comum. Ele reconhece que Deus tem o poder sobre tudo, sobre todas as coisas. Ele chega diante do Senhor, reconhecendo o poderio do Senhor. E Abacuque começa a adorar ao Senhor, e ele começa a renovar. Se havia esperança, a esperança dele começa a ser mais renovada no poder de Deus. Eu quero te dizer que Deus é poder. Eu quero te falar que as circunstâncias, elas podem muitas das vezes serem contrárias, virem na contramão daquilo que a gente espera, daquilo que a gente aguarda. Mas quando nós cremos no poder de Deus, essas coisas que a gente vive, elas se tornam muito pequenas, porque o poder de Deus começa a invadir a minha alma, a tua alma, e hoje o poder de Deus pode entrar aí, dentro dessa circunstância onde você vive, hoje aprofundado, quem sabe, está tomando a sua mente, os seus pensamentos. E o inimigo gosta muito disso, mas pela fé você vai chegar diante do seu Deus, não como antes você estava diante de Deus questionando alguma coisa acerca do poder dele, mas agora você vai virar a página, porque o próprio Deus quer que você vire a história, a página da sua vida.
Se você não conseguir, Deus vai fazer isso por você. Peça misericórdia a Ele aí, onde você está, porque Deus é o maior interessado em nos abençoar. Muitas das vezes, queridos, nós somos como Abacuque, não entendemos as razões das nossas adversidades, né? Nem os motivos da nossa dor, do nosso sofrimento. Enfrentamos problemas, dificuldades, muitas das vezes na área financeira, muitas das vezes na área sentimental, na área da saúde, na área familiar. Quantas áreas? Se a gente for colocar aqui as áreas, serão muitas as áreas, porém, mas a despeito dos ventos contrários, eu quero declarar isso, nós estamos na posição de crer, fé inabalável, fé que crê no Deus que tudo pode, que tudo faz. Existem caminhos em nossas vidas que nos levam para o caminho do deserto, né? Existem homens e mulheres na Bíblia que tiveram que passar pelo deserto para experimentarem de fato e de verdade o poder de Deus, a presença de Deus, tiveram experiências lindas com Deus, e a partir daquele momento, das experiências, é que de fato eles puderam experimentar o melhor do Senhor. Quem sabe nesse deserto aí hoje, quem sabe nessa luta que você passa, quem sabe tudo isso que nós estamos vivenciando e passando, quem sabe muita gente vai experimentar a essência de Deus, quem é realmente Deus. Foi isso que Abacuque precisava. Ele precisava verdadeiramente crer em Deus, na força do seu poder, e de que nada está fora do controle de Deus. Aí a gente traz o tema: em tempos de adversidades, temos que crer. Esperança em tempos de adversidade. Então, de acordo com esse texto que nós lemos, que trata da experiência do profeta Abacuque, aí você me pergunta, como então eu vou ter esperança? Como eu faço para essa esperança nascer, surgir, brotar dentro de mim? Primeiro, para ter esperança em tempos de adversidade, confie. Você precisa confiar de forma inabalável no Senhor. Coloque Deus no centro de tudo. Coloque Deus no centro da sua vida, dos seus negócios, da sua aflição. Coloque Deus. Amanhã você vai ver o emprego. Coloque Deus. Não pense no que passou, pense no futuro bom que Deus tem para te dar. Abacuque dizia assim, ainda que a figueira não floresça, olha só, hein? E as videiras tenham sido totalmente destruídas, e ainda que não haja nem frutos, e ainda que as outras coisas não existam, eu confio no Senhor. Então, ele disse assim, eu me alegrarei no Senhor, ficarei muito feliz. Olha a palavra desse homem, eu vou ficar muito feliz, ainda que falte tudo. É bem difícil essa palavra, mas esse homem, ele experimentou essa verdade. E no dia em que ele reconheceu que pode faltar tudo, mas se Deus estiver presente, eu vou ter tudo. Foi aí que aconteceu o milagre de Deus na vida dele. Nós estamos na noite profética e hoje Deus quer realizar esse milagre na sua vida. Ele dizia assim, a figueira poderia não
florescer, a videira poderia não dar o seu fruto, a oliveira poderia decepcionar, os campos poderiam não produzir mais o mantimento, as ovelhas da malhada poderiam ter sido roubadas, nos currais poderiam não haver mais gado. Tudo podia faltar, mas eu vou me alegrar no Senhor. Queridos, os recursos da terra podem falhar, mas Deus jamais falhará. A Bíblia vai dizer que o povo de Judá dependia de quê? Da agricultura para sobrevivência, para sobreviver. O que Abacuque estava dizendo era muito sério. Era algo que ia comprometer todo o sistema, humanamente falando. Por quê? Porque Judá dependia da agricultura para sobreviver. Os recursos financeiros vinham das lavouras e dos rebanhos, justamente de lá. A maior parte do sustento do profeta de Abacuque provinha dos figos, uvas, azeitonas e outros produtos da lavoura, como também da criação das ovelhas, dos bois, dos gados. Porém, ele disse, embora essas fontes possam de alguma forma esgotar, o profeta, ele ainda diz, nesse momento da vida que ele estava, no grau de intimidade que ele tinha com Deus, ele tinha certeza, pode faltar tudo isso aqui, mas ainda assim, Deus vai prover o melhor. Eu quero declarar hoje, profetizar sobre a sua vida que está em casa, que Deus vai prover. Quando a gente diz assim, a noite profética, não é que nós vamos chegar aqui, distribuir um monte de profecias para você e dizer que você vai passar por jardins de flores e que nada vai faltar. Não, não é isso que eu vim dizer, mas eu vim dizer para você que os recursos da terra podem falhar, mas Deus nunca falhará. A confiança do profeta não estava na provisão, entenda isso, mas no provedor. Quando isso começa a mudar nas nossas vidas, quando a nossa visão tem essa visão acerca de Deus, que aqui pode faltar o recurso, mas nós temos o provedor, que é o dono do recurso, tudo muda. É isso que nós precisamos entender. Então, para ter esperança em tempos de adversidades, primeiro passo, confie de forma inabalável. Confie no provedor, no Senhor que provê todas as coisas. Hoje está faltando algumas coisas, mas daqui a pouco pode o provedor intervir através da sua esperança, através da sua confiança nele, e pode acontecer aquilo que você menos espera, ou melhor, o que você está esperando do teu Deus. Quando a gente fala o que nós esperamos do nosso Deus, são riquezas, ouro, pratas, bronze, ferro, aquilo que ainda não foi revelado. Tesouros escondidos no Senhor. Quais são esses tesouros? Bênçãos. Deus quer colocar um colar de ouro, nos ataviar como noivas. Deus quer colocar um cinto, o cinturão da verdade na nossa cintura, o escudo da fé. Olha quantos tesouros, armas, armamentos espirituais no mundo espiritual. Entendam que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Eu gostaria muito que você cresce nessa palavra. Abacuque precisou ser trabalhado. É muito fácil ler o livro de Abacuque, depois você pare um pouco e lê. Você vai ler, reler, ler de novo. E você vai ver a mudança desse homem do capítulo 1
até ele chegar ao entendimento no capítulo 3, que ele só precisava confiar. Você só precisa confiar. Ainda que fale tudo, você vai se alegrar no Senhor, a despeito das circunstâncias, que é o segundo ponto para ter esperança em tempos de adversidade. Então, qual é o segundo ponto? É alegrar no Senhor a despeito das circunstâncias. Como isso? Como pode? Passando luta, alguém passando aflições, angústia, confiar, se alegrar, ter esperança e ficar ainda feliz. Isso é loucura. Mas a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é loucura. O evangelho da cruz é loucura. Ter esperança no Deus que vira uma página todinha, que manda provisão, que do nada faz tudo, é uma loucura. Nós somos chamados de loucos, porém somos os loucos mais felizes da terra, do mundo. Creia nessa verdade. Abacuque, ele disse assim, quando ele começou a ter uma intimidade mais acerrada, mais íntima, mais comprometida com Deus, ele disse assim: embora as figueiras e videiras tenham sido totalmente destruídas e não haja flores nem frutos, embora as colheitas azeitonas sejam um fracasso e os campos estejam imprestáveis, embora os rebanhos morram nos pastos e nos currais estejam vazios, eu me alegrarei no Senhor. Sinta essa alegria do Senhor, a presença do Senhor. Confie nele, se alegre nele, tenha esperança nele. Eu quero fazer uma oração por você nessa noite. Olha o tema da palavra: esperança em tempos de adversidades. Qual é a adversidade que você vive hoje? Nós vamos profetizar hoje com você a tua vitória, a minha vitória. Essa vitória, ela pode não ser um castelo cheio de coisas bonitas, mas essa vitória é além desse castelo. É a presença de Deus em você, que invade a tua alma, teu coração, a tua casa, a tua família. Terceiro ponto para a gente terminar aqui: faça do Senhor a sua fortaleza. Como faço então para ter esperança em tempos de adversidades? Faça do Senhor a sua esperança, a sua fortaleza. Torre forte é o nome do Senhor, para ela correrá o justo e encontrará refúgio certo. Oh, aleluia! A palavra de Deus vai dizer que o Senhor é a minha força e faz os meus pés. No verso 19, Abacuque pôde dizer isso, e faço das palavras de Abacuque também as minhas palavras. Ele diz assim: o Senhor, o soberano, é a minha força. Olha o que Abacuque diz. Ele já estava num grau de intimidade com Deus muito profundo. Ele podia dizer, ele sentia pela fé que Deus estava carregando-o no colo, estava ninando, estava dissipando com as trevas, com o pesar que estava na alma. O Senhor já tinha arrancado a dúvida, o Senhor já estava sarando Abacuque por dentro, e ele disse: ele faz os meus pés como os da corça e me guia em segurança por sobre as montanhas. Agora a visão de Abacuque era a visão de águia. Ele não tinha mais a visão, uma visão péssima, pessimista, fracassada.
uma visão que só olhava as dificuldades, os problemas, as aflições, como lá no primeiro capítulo, quando ele vai diante de Deus e questiona o Senhor, ele coloca diante de Deus algumas coisas, e agora no capítulo 3 ele diz: o Senhor é a minha segurança, ele pega-me pelo pé e ele me coloca na montanha. Quando o crente chega a esse nível, ele começa a ter uma visão mais de águia, a visão da águia, ver, né? E fica no alto, olhando o universo, contemplando tudo. E a águia na velhice, ela se renova, as folhas caem, o bico fica bem velho, mas é nesse momento que ela dá um voo bem alto, e ela vai na montanha, ela começa a roçar o seu bico, tirar ali, né, até sangrar, e o velho homem é despido. Hoje o Senhor quer que você se levante, quer que você tenha a visão de águia. Ele quer que você creia, não nas provisões em si, porque quando nós cremos em Deus, Deus nos dá tudo. Ele abre porta onde não há porta, há divisores de águas. Ele quer que você tenha, que eu tenha um sentimento, que é o sentimento em que Abacuque teve. É um sentimento romântico, é aquele sentimento profundo por Deus. Nós somos a esposa ataviada do Senhor, escolhida. Nós somos a esposa linda do Senhor. E hoje o Senhor quer que você tenha um sentimento de amor por Ele, de intimidade. Quer que você se alegre, que você sinta a presença poderosa, o toque sensível de Deus. Sinta hoje aí a presença do Senhor. Nós vamos orar, coloca seu pedido de oração aí. Vamos profetizar a vitória agora. A vitória vai ser profetizada por você. Deus vai trazer um avivamento, mas na hora que Ele desejar, no momento que Ele quiser. Somente confie e se alegre. É o momento de você só mergulhar, não ficar na superfície, no raso. Confie nele, se alegre nele, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Adore a Ele aí agora. Vai colocando o seu pedido de oração aí. Oh, aleluia. Abacuque que começa deprimido, em dúvida, com relação à retidão e à justiça de Deus. Ele termina com alegria e confiança na provisão e no poder do sustentador, que é Deus. Aleluia. Deus vai mandar provisão, víveres, Deus manda. Mas primeiro temos que confiar, se alegrar, rasgar a alma, o coração. Aleluia. Você vai adorar, você vai bendizer, você vai glorificar e entender e crer que ninguém pode arrancar você dos braços do Pai. Ninguém. Tenha uma intimidade mais acerrada com Ele, uma intimidade mais profunda com Ele. Oh, aleluia! Nenhuma circunstância, nenhuma pessoa pode afastar você do amor de Deus, daquilo que Deus realmente é, e deseja que você entenda que Ele é, e Ele quer se revelar a você. Hoje Deus quer se revelar a você.